Dando sequência na nossa temporada para que você possa entender como funciona uma prisão, hoje no Papo Reto você vai entender o que seria o setor de lideranças dentro de uma prisão. Fique ligado, porque o Papo Reto já está no ar. Tá, isso foi hilário. Observe sua inscrição aqui no nosso canal, verifique as notificações. A importância da notificação é que todas as vezes quando nós lançarmos um conteúdo novo, você será avisado para que você fique por dentro das novidades. Também quero agradecer aqui as pessoas que estão me seguindo lá no Instagram, @ArquimedesNicastro. Você pode acompanhar aqui no card a sequência dos vídeos, como é a chegada na prisão, quais são as regras. Cada passo eu estou destrinchando em vídeos isolados para que você possa ter uma compreensão mais adequada sobre esse tema. Mantendo a nossa sequência, o que seria um setor? O que seria o núcleo de lideranças dentro do sistema prisional? Esse termo chamado setor é muito utilizado nas prisões no estado de São Paulo. O setor nada mais é do que os líderes de determinados pavilhões, de determinada prisão. Então, estes líderes, eles são eleitos, e eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona essa eleição, mas eles são responsáveis para poder manter a harmonia e o controle da prisão. Aí você vai me perguntar assim, mas não é o Estado que tem que fazer isso? Não é o Estado que domina? Não é a própria cadeia, o próprio diretor que comanda as regras dentro de um pavilhão na prisão? Eu tenho que te dizer que não. Obviamente que os carcereiros, o próprio diretor da unidade tem domínio até certo ponto, mas existem algumas fronteiras aqui que eu quero explicar para você quais são essas fronteiras e por que elas existem. Então, de forma bem resumida, geralmente o cara que é de uma facção criminosa, principalmente no estado de São Paulo, PCC, o cara que já é do PCC, automaticamente, ele indo preso, ele já vai morar numa cela separada chamada cela de setor. Haverá então uma organização, esses presos que comandam, que são os líderes daquele movimento, vão morar numa cela, geralmente mora só o setor e o esporte. O que seria o esporte? Seriam outros presos que comandam o núcleo de esporte, de jogos, por exemplo, de cassino, outros tipos de atividades que os presos estão tendo, que eu vou também explicar isso num vídeo separado, as atividades paralelas da prisão, mas resumidamente existe o setor e existe o esporte. Então, para ficar bem simples para você entender, o diretor, o carcereiro, ele comanda antes de entrar na fronteira, por exemplo, antes de entrar dentro do pavilhão, ele tem um certo domínio, mas para dentro da cadeia, para dentro do pavilhão, quem comanda é esse núcleo, o setor. Eu vou revelar algo bem polêmico para você aqui agora, que provavelmente possa ser difícil as pessoas compreenderem, e não entenda isso de forma distorcida. Eu só quero passar para você a realidade que acontece no sistema prisional. De um certo ponto, ter o setor, ter esse núcleo de liderança conduzindo as brigas, os problemas internos dentro da prisão, dentro do pavilhão, beneficia e ajuda muito na administração dos diretores e dos carcereiros. Pode acreditar. Para quem convive, para quem mora e tem que cumprir sua pena numa determinada prisão, quando tem um núcleo de liderança bem organizado, isso ajuda muito no dia a dia dos prisioneiros. Algumas das funções, além de conduzir problemas internos, por exemplo, brigas, rinchas, o setor também exerce um poder de liderança para que haja certos limites, para que os presos não saiam fazendo coisas ao seu bel prazer, para que se mantenha realmente uma lei paralela. Então o núcleo de setor, por exemplo, vai servir as alimentações, o café da manhã, o almoço, a janta, será sempre a liderança que vai fazer esse trabalho de entrega dos marmitex, principalmente para os presos. O núcleo de setor também é responsável para conduzir ideias. Como eu disse agora há pouco atrás, às vezes acontece uma briga entre um preso e outro, a liderança tem que tomar a frente, entender os dois polos, os dois motivos, e dali sairá uma sentença, uma decisão para saber qual vai ser o caminho levado. Não pode simplesmente um preso que não gosta de um companheiro sair brigando, pegando, matando. Tem que respeitar essa hierarquia, e se não respeitar o setor, bicho pega lá dentro. Antes de continuar, eu quero te recomendar a leitura de Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Neste livro tem detalhes muito bem colocados aqui para você entender melhor como funciona o setor
de uma prisão. Mas será que existe algum benefício, por exemplo, para o cara se transformar num setor? E como você pode se transformar no que nós chamamos de setoriano? Acontece normalmente assim: um preso que tem mais capacidade intelectual, um preso que tem mais conceito no crime, geralmente ele recebe um convite para entrar nesse núcleo do setor. Esse preso, por ter uma visão, por saber dialogar, por saber se comportar, por ter certos, digamos, critérios, é como se fosse no mercado de trabalho, aquele que tiver melhor qualificado vai receber esse convite para se transformar num setoriano, um cara dentro do núcleo da liderança dentro da prisão. Eu presenciei muitos casos dentro da prisão de um cara às vezes ser um preso normal, um preso comum, e quando ele pegou o poder, quando ele se transformou num setoriano, o comportamento dele mudou totalmente, porque em alguns casos, o poder embriaga a pessoa, né? Então, o cara, por ter recebido uma bandeira, por ele ser visto por os demais companheiros, pelos demais presos, ele se enche de si, porque, querendo ou não, o cara que se transforma num setoriano dentro da cadeia, ele tem mais status, ele é mais respeitado, só que em alguns casos o cara acaba se embriagando e ficando cheio de soberba. Existe algum benefício para o cara se transformar num setoriano? Talvez o benefício seja esse, de ter mais respeito dos outros presos, de ser visto como um cara intelectualmente, um cara mais respeitado dentro da prisão. Esse talvez seria um dos benefícios, né? Um último caso que acontece também com bastante frequência com os presos que são os setorianos, eles têm a função de negociar, ou seja, quando acontece alguma reivindicação, quando tem que resolver situações pertinentes à visita, situações pertinentes ao cotidiano da prisão, alimentação, etc., remédio, eles têm essa função, essa obrigação de conversar com o diretor, de conversar com o chefe dos carcereiros, ou seja, eles são os porta-vozes destes presos. Hoje em dia, por ter já passado pelo sistema prisional, eu posso garantir que ter um bom setor, ter um bom núcleo de liderança na prisão é importante, porque resolve muitos problemas internos de convívio. Aonde tem ser humano vai ter problema, e sempre tem que ter certas regras e certas disciplinas. Essa é uma opinião que eu tenho, que eu coloco aqui, por ter experimentado o sistema prisional. Eu queria encerrar esse vídeo de forma diferente, trazendo uma reflexão. Esse canal é um canal que tem como proposta destrinchar o assunto do sistema prisional, o mundo do crime, de forma muito aberta. Então eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você tem achado do material que eu tenho disponibilizado para você. Traga suas críticas, suas observações, sugestões de vídeos. Também, se você quiser conversar comigo de forma mais próxima, me adicione lá no Instagram, me siga lá. É a única rede social que eu consigo dar atenção, né, para os meus amigos, para o meu público. Então, se você tem alguma sugestão e se esses vídeos têm ajudado a abrir um pouco a sua cabeça, coloque aqui nos comentários. E, por favor, eu peço para você se inscrever e também deixar o seu like para que a gente possa ter um filtro se realmente esse trabalho tem feito sentido e tem ajudado você de alguma forma. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Que você possa realmente refletir sobre esse assunto. Prepare-se que em 2020 vem chegando temas muito mais polêmicos, assuntos que vão realmente levantar grandes debates. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos encontramos lá no Instagram ou aqui no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!